Fala, galera! Cara, o clímax dramático daquela Copa do Mundo de 2022 ficou cravado na memória de todo o torcedor brasileiro como uma ferida aberta, né? Aquela disputa de pênaltis contra a Croácia é o nosso pesadelo definitivo. E olha, o roteiro daquela eliminação ganhou uma camada brutal de realidade. Adenor Leonardo Baixo, o Tite, carregou um peso silencioso sobre tudo o que aconteceu naqueles minutos finais no Catar. O Tite organizou a estratégia, o Tite tomou todas as decisões ali no calor do momento, e do outro lado dessa equação a gente tinha o Neymar da Silva Santos Júnior. Neymar da Silva Santos Júnior era o craque absoluto do Tite, o homem de confiança, sabe? A flecha preparada para decidir. Mas a história não aconteceu como a gente esperava, e a relação direta entre as escolhas do Tite e o destino do Neymar definiu o fim de uma era. Hoje, a gente vai destrinchar essa anatomia exata. Bora lá? Essa é a pergunta de $1 milhão, cara. Por que o melhor batedor de pênaltis do time foi deixado por último? A verdade absoluta é uma só. Tite estava completamente errado. E o próprio Tite admite esse erro colossal de forma direta e reta. A ideia inicial era que o quinto pênalti, que é aquele de maior pressão e peso emocional, caísse justamente no colo do Neymar. O plano era que o Neymar fosse o herói definitivo daquela noite, exatamente como o Neymar já tinha sido nas Olimpíadas. Mas a realidade do futebol, meus amigos, atropelou a prancheta do Tite. A estratégia do Tite falhou de maneira catastrófica por motivo muito simples. A cobrança nem sequer chegou no Neymar. A matemática dessa sequência é pura tragédia. Passo 1, o Rodrigo vai para a bola e perde. Passo 2, Casemiro assume a bronca e marca. Passo 3, o Pedro também guarda o dele. E aí, a gente chega no momento de ruptura, o passo 4, com Marcos Auás Correia, o Marquinhos. Marquinhos vai para a cobrança, bate firme e a bola beija a trave. Essa cobrança perdida pelo Marquinhos sela o fim do jogo. Marquinhos desaba no gramado e o Neymar fica ilhado lá no meio-campo. Neymar fica totalmente sem a chance de chutar, sem a chance de salvar o time. Aquela decisão do Tite de cravar o Neymar como o quinto batedor custou a oportunidade de um melhor jogador tocar na bola. E aí a gente ouve essa constatação dura e crua do Tite. Todas as críticas feitas a mim pelo Neymar não ter batido o primeiro pênalti estão corretas. Eu errei. O Tite não foge da responsabilidade de jeito nenhum. Tite assume que a falha foi 100% do Tite. Olhando para trás e reconstruindo esse cenário de pesadelo, a conclusão do Tite é que o Neymar deveria obrigatoriamente ter sido o primeiro a cobrar. Colocar o Neymar logo no início garantiria a vitória. Óbvio que não existe essa certeza, mas o Tite sabe que a ordem dos batedores foi um erro de cálculo que puniu o Tite, puniu o Neymar e puniu o Brasil inteiro. Parte 1. O jogo que se escondeu. A grande ilusão tática. Antes de chegar no desespero dos pênaltis, o Tite carrega a visão tática de que aquele empate não refletiu a realidade do campo, sabe? Pro Tite, a partida contra a Croácia foi uma ilusão tática perfeita. A Croácia simplesmente não agrediu. Os passes dos croatas circulavam apenas fora daquele bloco defensivo organizado pelo Tite. Luka Modric, o grande cérebro croata, tocava na bola só bem longe da zona de perigo, sendo totalmente bloqueado pela estrutura tática do Tite. A Croácia era um time completamente estéril, uma equipe sem nenhuma ameaça de verticalidade. O jogo meio que escondeu o perigo, entende? E o Tite não viu o golpe chegando porque a Croácia não dava indícios reais de que poderia golpear. 0. Olha para esse número. Esse é o número exato de defesas difíceis que o Alisson precisou fazer antes do fatídico gol de empate no finzinho da prorrogação. 0. O Tite organizou uma defesa tão sólida que o Brasil não tomou nenhum susto real durante o tempo normal e quase toda a prorrogação, mas a bola pune, né? E a bola puniu o Tite de forma muito cruel num lance isolado. E olha, galera, se isso fizer sentido pra você, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque entender essa mecânica muda tudo o que a gente achava que sabia sobre aquele dia. O Brasil tinha o controle absoluto, o Tite tinha segurança, mas o futebol castigou o Tite no único vacilo tático possível. Parte 2. A fuga para o vestiário. O peso do apito final. Assim que o apito final soa, logo após o pênalti perdido, acontece o momento mais polêmico e criticado da carreira inteira do Tite. O Tite vira as costas e caminha direto para o túnel do vestiário. O Tite vira o Neymar, o Marquinhos e todo o elenco sozinhos ali no gramado. A torcida, a mídia, todo mundo exigia um teatro, sabe? Queriam que o Tite ficasse no campo distribuindo abraços, criando um espetáculo dramático perfeito para as lentes das câmeras. Mas a filosofia do Tite é radicalmente oposta a essa encenação. Para o Tite, consolar os jogadores na frente do mundo inteiro é pura espetacularização. O Tite enxerga o vestiário como um templo sagrado, o único espaço verdadeiro para soltar a dor e dar o conforto real. O Tite simplesmente escolheu a privacidade absoluta. Parte 3. O fardo de Tite. O abismo psicológico pós-Copa. Voltar para casa marcou o início do momento mais sombrio da vida profissional do Tite. O Tite mergulhou num abismo psicológico pesado, totalmente consumido por aquela perda e pelo fracasso. A frase que não parava de ecoar na cabeça do Tite era uma só: por que eu? O Tite sentiu um profundo sentimento de injustiça cósmica, saca?
O Tite trabalhou por 6 anos e meio sem parar, o Tite quebrou recordes absurdos nas eliminatórias, o Tite construiu uma máquina de vitórias, a dor corroeu tanto o Tite ao ponto de abalar severamente a espiritualidade do Tite, deixando o Tite no estado de indignação interna que era paralisante. A rotina do Tite virou um retrato de reclusão total. O Tite adotou o isolamento social absoluto no Rio de Janeiro. Para conseguir simplesmente respirar, o Tite saía para caminhar religiosamente às 7 horas da manhã, num esforço muito consciente do Tite para evitar o contato com as pessoas e fugir da enxurrada de julgamentos. E o questionamento espiritual do Tite era algo constante. Quem puxou o Tite do fundo do poço de verdade foi a família do Tite. Essa base familiar do Tite, aquelas conversas diárias, foram um grande alicerce para que o Tite pudesse encontrar a paz novamente. Parte 4. O maior camisa 10. A avaliação definitiva sobre o Neymar. Com o passar do tempo e com aquele silêncio todo quebrado, o Tite finalmente olhou para o legado do trabalho que ele construiu. E bem no centro desse legado, o Tite tem uma avaliação inegável sobre o Neymar. Para a gente entender o peso que o Neymar tem para o Tite, a gente precisa olhar para a famosa Zona 14. A Zona 14 é aquela faixa central exata, logo na entrada da área adversária. Basicamente, o metro quadrado mais valioso e difícil de todo o campo. É na Zona 14 que o jogo de verdade é decidido. E é exatamente nessa Zona 14 que o Tite exige um camisa 10 clássico, um cara cerebral e letal. E na visão definitiva do Tite, o Neymar é o mestre inquestionável dessa área. O Tite lista os atributos do camisa 10 perfeito que ele enxerga de forma muito clara no Neymar. Primeiro, o Neymar tem uma capacidade ambidestra total. Além disso, o Neymar possui uma visão panorâmica de 270 graus. Cara, o Neymar escaneia o campo todinho antes mesmo da bola chegar, o que permite para o Neymar entregar uns passes mortais e super inesperados de dentro dessa Zona 14. A articulação do Neymar é tida pelo Tite como absolutamente impecável. O Tite afirma com todas as letras que apenas o Neymar conseguiu reunir absolutamente todas essas características de uma vez só, sob o comando do Tite. E olha, se você quer mais análises assim, diretas ao ponto e sem enrolação, já se inscreve no canal para não perder as nossas próximas explicações, beleza? Essa aqui é a sentença final e a convicção absoluta do Tite. Neymar é, disparado, o jogador mais talentoso de uma geração. O Tite treinou vários monstros do futebol. O Tite comandou craques absurdos em diversos clubes gigantescos. Mas o Tite crava que a fase e o nível técnico do Neymar superaram todos os outros. Para o Tite, não tem discussão nenhuma. O Neymar foi a grande ferramenta genial que o Tite teve nas mãos durante todos esses anos. E tudo isso traz de volta aquela contradição enorme que persegue o Tite e que assombra a carreira do Neymar até hoje. O Tite tinha nas mãos a arma definitiva. O Tite sabia que o Neymar era o gênio, o mestre da pressão, o maior de uma geração. E ainda assim, a prancheta do Tite travou o Neymar lá no fim da fila. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Se o Neymar tivesse batido o primeiro pênalti, quebrando logo de cara o clima da Croácia, o legado de 2022 do Tite e do Neymar teria sido reescrito? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você acha dessa decisão do Tite. Um abraço, valeu e até a próxima análise.